começamos com Mina. Boa. Então, a gente pode começar fazendo um atotô, né? Um atotô. A gente já começa no atotô, assim, agradecendo essa oportunidade, esse momento, que a nossa palavra possa alcançar o seu destino, o seu propósito, que possa ir ao encontro, né? De tantas pessoas, assim, que possa tocar a alma das pessoas, que de alguma forma esse podcast que traz essa força, essa energia de Obaloaê, né? Tão forte, tão poderoso. Você é de Obaloaê, Cleiton? Não. Sou de Oxalá. Você é de Oxalá, mas você tem um... Mas é ali, tem né? você tem toda uma parada Obaloaê, assim, né? Tem um quequé com Obaloaê aí, tem uma pegadinha, assim, no candomblé as pessoas falam que tem um carrego, né? Tem um carrego de Obaloaê aí, ou... Eu acho que tem sim, né? Começa assim pela essa amálgama assim, de orixás que vieram pro Brasil. O Atotô, o Aboloaê, né? Uhum. E o Oxalá sempre andaram lado a lado, seu simbolismo, né? É, porque os dois é velho assim, né? Os dois são velhos assim, né? O Oxalá e o Obaloaê, embora tenha o Oxalá jovem, tem o Oxalá guerreiro, tem muitos Oxalás, mas quando a gente pensa em Oxalá enquanto mais velho assim, os dois têm esse aspecto meio ancião, assim, o ancião às vezes é meio rabugento também, né? Tem uma parada meio nanã, né? Também uma ligação assim com o preto velho e tal. Essa questão de arquétipo é uma coisa super interessante assim na nossa vida, né? Porque saiu, né? O nome Atotô, ele é um nome que aconteceu, né? Atotô Podcast, né? Eu sou Xangô de frente com Iemanjá, Oxalá com Oxum. E Obaloaê ou os Pretos Velhos nem é assim a força mais presente na minha vida. E agora eu tô pensando, mas eu sinto essa força, assim, Obaloaê com você, assim, forte também, essa energia. É engraçado que quando a gente tava pensando ali no nome, né, a gente tentou buscar muitos nomes e logo de cara não veio nenhum nome, assim, que representasse a gente dentro do nosso caminho religioso, e o Atotô foi o primeiro. E veio e ficou, né? E aí o legal é você descobrir que o Atotô também é o começo do silêncio, né? É o silêncio. Eu ia dizer isso, que talvez a minha conexão com o Obaloaê, com os Pretos Velhos, não é a conexão primeira, mas a minha conexão com o silêncio, ela é uma conexão muito forte, né? A minha relação com a busca pelo silêncio, né? E não apenas o silêncio de fechar a boca, né? Porque esse é o silêncio mais fácil, é fechar a boca. O silêncio mental, né? Ele é o maior desafio que tem, é o silêncio mental. Inclusive para incorporar, né? O pessoal, para incorporar, o maior desafio é silenciar a mente, né? Então esse é um grande desafio, né? Então é uma das propostas, não a única, das propostas de meditação, né, do porquê meditar, né, e técnicas de meditação, é silenciar a mente, né? Não totalmente, né, que se você silenciar a mente totalmente é morte cerebral, né? É engraçado essa coisa do silêncio da incorporação, porque assim, eu só posso dizer da minha experiência, eu não posso interferir em outras. É engraçado porque o atabaque está ali comendo, é um momento que há muita movimentação no terreiro para cada um assumir o seu posto para efetivamente começar os atendimentos. E o atabaque comendo, e no momento dessa sintonia de incorporação, é muito sem o som. É como se o som ele parasse ali numa nota para mim. E realmente o silêncio vem. Né? Então é engraçado que as pessoas sempre comentam sobre incorporação através de uma relação muito física de pele. O meu tem a ver com timbre também. Então quando ele parece que tá lá, tac, vai tum. Aí eu sei que esse silêncio, eu sei que tá tocando ainda, né? O organo parou por mim. Aí eu sei que esse silêncio tum, é o momento que realmente eu sinto a incorporação vindo. Que louco, né? A experiência da incorporação é completamente diferente de uma pessoa para outra, né?
Mas de qualquer forma, o atabaque é como se fosse alguém que está te guiando, né? Que está te conduzindo para o transe, né? Então, é uma percussão, né? O coro, e isso leva a gente para uma memória ancestral tribal, né? De xamã, de xamanismo, de estado alterado de consciência, de mergulho para dentro, né? Então a gente não tem nem ideia o que é que a gente tem de memórias ancestrais, né? O coro, o atabaque, a percussão, ele entra naquelas técnicas arcaicas do êxtase lá, de xamanismo do Mircea Eliade, né? Que te coloca em estado alterado sem nenhuma medicina, né? Sem nenhum alterador, sem nenhuma substância, né? Porque uma coisa é você entrar no estado alterado de consciência, você consagrando a sagrada ayahuasca, consagrando o rapé, consagrando o bufo, consagrando a iboga, consagrando esses alteradores ou expansores, né, de consciência. E ali o ambiente de terreiro que induz ao transe, né? Então, quais são esses indutores, né? O som, ele é um grande colaborador. Há terreiros que não tem atabaque, né? É como eu disse, né? A gente, de uma certa forma, eu só posso contar da minha experiência porque eu precisava muito entender o que são esses terreiros que não tem atabaque, porque o som, para mim, é muito ligado com essa relação da espiritualidade, né? Quando você fala de coro, eu lembro até uma coisa do Luiz Gonzaga, numa entrevista que ele dá pro próprio Gonzaguinha, que era uma espécie de mise-en-scène que ele fazia ali pro Gonzaguinha recontar a história do próprio pai, e ele conta que ele começou tocando sanfona e tal, mas ele sentia a falta do coro, porque o coro é algo do povo. Então ele traz a zambumba, né? E aí ele precisava de algo para cadenciar a zambumba, que é o triângulo. Mas aí ele fala assim, nossa, o coro é o povo. Eu precisava do coro. E ele fala do coro na essência animal mesmo. O coro de bode, o coro do boi, né? Ele faz até uma alusão porque ele viveu no Rio. Tá ali o pessoal que usa o coro do gato para fazer seu tamborim. Então, por quê? Porque, de uma certa forma, se você tiver a oportunidade de ver algumas apresentações do Luiz Gonzaga em vídeo, são bem ruins, nunca foi tão bom filmado e tal, você vê que é algo essencial, ancestral, quando aquela zambumba toca. E ele se candecia pela zambumba, né? Ele tinha o Santana o Cantador, que esteve com a gente, contou que ele criou um estilo porque ele não aguentava muito tempo puxar sanfona como todo mundo puxava. Então ele fez esse estilo mais curto, né? Que depois foi imitado por todo mundo. E ele esperava a zambumba entrar para poder ter seu próprio transe. É interessante isso. É lindo, né? Acho maravilhoso aquela música Festa. Isso. Com ele, né? Bethânia cantou também, né? Que alegria para ele é chuva, né? No sertão, né? E é legal a gente falar disso porque a gente trouxe, de uma certa forma, o coro para um podcast, né? O Atotô é o silêncio, mas a ruptura do silêncio dentro do terreiro, né? Porque eu nunca vi terreiro começar de cara com atabaque, realmente tem um silêncio, e a ruptura do silêncio é o coro do atabaque. Mas não é só um podcast que a gente quis... já falando, né? A gente não quer somente um podcast que fale exatamente de nossas experiências espirituais, ainda muito mais em volta com a Umbanda, que é onde eu pratico minha espiritualidade, mas falar dessa relação de vivências, né? E eu acho que o Atotô traz isso, assim, é o símbolo do senhor, né? Do velho, da experiência que a gente precisa ouvir. Aí eu espero rechear de convidados que tragam essa experiência, né? Ou não, né? Ou não. Ou não. Às vezes tem coisas muito interessantes fora da experiência também, né? Uhum. A troca, né? Mas o coro, você tá falando o quanto o coro mexe com as... Tem uma lenda, existe uma lenda contada por Luiz Antônio Simas, e ele transformou ela em letra, que os índices, né, os deuses, as divindades da cultura Congo-Angola, diz que certo dia o grande criador de tudo e de todos, Zambi Apongo, ele entrou numa
numa tristeza, né? O criador ficou depressivo, né? E aí não tinha nada. Até o criador fica depressivo. Tava num banzo, aí disse que não tinha nada que tirava ele daquele banzo, né? Então, cada índice, né, trouxe o seu poder, cada índice trouxe a sua magia, né? Então, Zazi, Gongobira, Nicósi, cada um foi trazendo a sua magia, o seu poder da natureza, e nada trazia alegria, né, para o Criador, até que a Luvaiá, que é aquele que os Yorubás chamam de Exu, né, e ele comenta, né, e os Jejes chamam de Elebara, né, que é o Eleguá, o Elebá, o Bará, Exu. Ele teve a ideia de esticar um coro, então ele esticou um coro e começou a tocar, e aí tudo aquilo virou uma grande festa, uma alegria, foi a primeira festa e a primeira engoma, né? O primeiro toque ali no reino de Zambi, e assim surgiu o tocador da engoma, né? Assim surgiu o coro, a percussão. A primeira coisa que um coro fez foi animar o próprio Criador na sua criação, né? Então, bonito. Acho maravilhoso essa... É uma música, né? Foi musicado, foi cantado, né? Maravilhoso. Eu persigo ali. Perseguir é ótimo, né? Parece que eu tô fazendo algo muito legal. Eu sigo ali o Antônio Simas, eu acho... incrível. Acho a energia dele muito engraçada. Espero trazer ele um dia aqui pra... ele tem todo um jeitão, assim, né? Muito brasileiro, né? Bem carioca, né? Bem carioca, bem do povo, né? Aquele negócio de bar e futebol, né? Uhum. E muito estudioso, né? E alguém que veio do terreiro também, né? Cresceu no terreiro, tem bastante história de terreiro. Escreveu um livro chamado Umbandas, no plural, assim, né? Muito curioso, em que tudo é Umbanda, né? Tudo é Umbanda, ele apresenta ali várias culturas, vários entendimentos, né, do que é a Umbanda. Então a Umbanda está em todos os lugares, né? Havia um ritual aqui no Brasil chamado santidade. Você sabe a santidade? Eu ouvi falar. A santidade era praticada por indígenas que começaram a fazer um sincretismo com a Igreja Católica, né? E aí esses indígenas se autoproclamavam ali como o Papa, e aí tinha a mulher como se fosse Maria, e uma criação toda assim. E esse ritual de santidade é como se fosse um bisavô da Umbanda, assim, né? Porque é um ritual caboclo, né? Uhum. De inspiração de caboclo e tudo, e uma ritualização. Então, tem muitas coisas, né? Muitos elementos, assim, que são precursores da Umbanda, né? Como o calundu, né? A cabula, né? O calundu acho que é o avô, a cabula é... O calundu é bisavô, a cabula é avó, né? Então, rituais bantus bem antigos, assim, né? Que tiveram aqui no Brasil. Algumas personalidades também. Muita curiosidade, né? E como foi seu encontro, assim? Agora vai aquela pergunta pra gente abrir o podcast mesmo. Qual foi seu encontro com a espiritualidade? Onde você teve seu primeiro contato? Eu já nasci numa família espírita, né? Minha mãe já me levava em centro espírita, assim, desde que eu me conheço por gente, eu ia em centros espíritas com a minha mãe, de Kardec, assim, porque a minha avó, a mãe da minha mãe, ela frequentava, a família inteira ia pra Umbanda, né? Em Santos. A família da minha mãe é santista, né? E houve um constrangimento nesse terreiro, houve um assédio com a minha avó. Minha mãe que conta essa história. E aí o meu avô não quis mais saber de religião, e a família não pôde mais ir nesse terreiro, só que a minha avó era médium de corporação. Então a minha avó deu continuidade incorporando em casa, a mãe da minha mãe. Então ela recebia o pai João, diz que recebia uma entidade que era um padre, aí recebia toda uma família espiritual em casa. Meu avô já não quis mais participar assim, mas minha avó desencarnou, eu era criança, tinha 3 anos, então não tive muito contato com ela. Quando minha avó desencarnou, minha mãe ficou com essa memória do trauma, do terreiro e tudo, e aí minha mãe foi pro espiritismo. E minha mãe nunca me contou essa história,
Mas em 1995, quando eu tinha 21 anos de idade, um senhor que pegava papel na rua, o seu Expedito, que era um negro velho de 73 anos, ele olhou para mim e ele viu o seu Pena Branca e o Juvenal. Ele viu um caboclo e uma criança e perguntou qual era a minha religião. Aí eu falei para ele que eu era espírita, e esse senhor, ele era um baiano de uma família riquíssima na Bahia, ele falava inglês fluente. Esse senhor, ele tinha passado pelo espiritismo, pela Umbanda, ele tinha passado pela Quimbanda, pelo Candomblé, pela magia negativa, ele tinha uma grande experiência de vida, era clarividente, incorporável, era clareaudiente. Aí ele falou, deu risada e falou que eu era da Umbanda, eu não conhecia a história da minha avó. E ali ele disse que eu era da Umbanda. Eu nem sabia o que era Umbanda. Eu falei, o senhor está dizendo que eu sou uma coisa aí que eu nem sei o que é isso. Aí ele falou, mas você não sabe, mas você é. Porque eu tô vendo aí um caboclo, tô vendo uma criança na hora certa, você vai descobrir. E ali, naquela semana, eu conversando com uma amiga, ela estava frequentando o terreiro da madrinha dela, a dona Marlene, que na Vila Jaguara, perto da Vila dos Remédios, tinha o terreiro do seu Flecha Dourada e o seu Zé Baiano. Naquela semana foi a primeira vez que eu entrei no terreiro de Umbanda, nesse terreiro do seu Zé Baiano com a dona Marlene. A dona Marlene teve um filho desencarnado num acidente de moto e ela foi lá no Chico Xavier. O filho dela é uma daquelas cartas que tá naquele Motoqueiros do Além, que o Chico escrevia e tudo. E foi o Chico Xavier que recomendou a dona Marlene ir para Umbanda. O terreiro dela funcionava numa garagem de uma casa, essas casas Sobradinho, que tem a garagem na lateral, né? A escadinha para subir. Ali eu me encantei, eu passei a vida inteira no espiritismo, e no espiritismo você quase nunca conversa com espíritos, né? Os espíritos estão só nos livros, né? Eles não estão... São aqueles autores que a gente não quer muito contato. E o espiritismo tem muito medo de espíritos também, né? Então precisa de mil proteções, né? Tem muito medo de espírito, muito medo de obsessor, muito medo de tudo, né? Um medo terrível. E aí conheci o terreiro de Umbanda e os espíritos baixavam lá, rapaz, um negócio tão simples, tão fácil assim, né? Fazia o ritual lá e tocava tabaco e tudo, e me encantei com o cheiro do defumador, do turíbulo, das ervas, com aquela cortina que abre, com o toque do atabaque, o grito do caboclo, o cheiro do cachimbo do preto velho, e a presença, a doçura do olhar de uma criança, e tudo isso acontecendo no seu corpo, entendendo que o seu corpo é terreiro, o seu corpo é o templo onde as coisas acontecem, e que não tinha nenhuma doutrina, não existia doutrina nenhuma, né, para Umbanda, e isso era uma grande complicação, e ainda é muita complicação para muita gente, mas aprender que doutrina é cada um encontrar a própria verdade, né? Que habita a tua alma. Assim, eu me encantei pela Umbanda. Saindo dali, uma amiga começou a incorporar, e aí a gente logo formou um grupo, e ninguém sabia o que era Umbanda, mas essa amiga incorporava, e na sequência conhecemos o meu amigo, meu mestre, o Rubens Saraceni. Já tinha terreiro aberto quando conheci ele, era um grupo, mas já era, né? Eu já estava em desenvolvimento mediúnico, sem saber o que era esse negócio, mas eu achava que eu tinha larga experiência no espiritismo, e essa arrogância espírita, né? Eu tinha essa arrogância espírita de achar que sabe tudo, né? Porque você lê os livros dos espíritos de como é a vida do lado de lá, e você acha que você já conhece todos os mistérios, né? Você acha que você já sabe tudo. E aí quando chega na Umbanda, cheguei assim, achando que sabia tudo, né? E acontece muito isso, esse trânsito entre religiões, e as pessoas acham que já sabem tudo sobre Deus, por exemplo, sobre o diabo, né? E aí fica empilhando conhecimento e sabedoria, que é bom nada, né? Tem uma coisa muito comum também, troca de terreiro, né? Quando a pessoa realmente necessita trocar de terreiro, quando ele vai para outro terreiro, ele vai com muito julgamento pro terreiro novo que ele tá chegando, né? Ele tem uma dificuldade de absorver novos conceitos, novas ideias. E não é nem conceito, né? Na realidade é experimentar aquele lugar novo que está, né? Porque também todo mundo acha que acontece muito, que eu vejo muito isso um aspecto religioso, quando o aspecto religioso é muito punitivo, em religiões muito punitivas, que
que na realidade você se coloca muito em culpa. E aí a culpa também é uma questão que leva à arrogância, e leva a uma coisa do eu sei, isso está errado, isso não deveria, a cor da vela não é assim, né? Você não deveria tocar esse atabaque assim, dessa forma, e não se permite experimentar, né? Eu sou um frequentador de terreiro, eu não posso ver um terreiro que eu entro. E eu tento, no máximo possível, não fazer julgamento, né? Apesar que eu faço, lógico, não tem como. A gente se põe em comparação e não tem como. Mas é impressionante uma coisa que você falou no meio dessa conversa, que é o cheiro. Antes de eu entrar num terreiro, tem um lugar que tem que ser atraído pra mim pelo cheiro. Eu não sei porquê. É o cheiro de macumba, né? O cheiro de Aquele macumba. defumador mais sem vergonha que tem, o Tia Maria, Vó João, Tipo, né? Aquele que quer ver um monte de serragem lá e uma essência de sei lá o que no meio da serragem e um pouquinho de pólvora pra ele queimar igual o cigarro, né? Sem parar até o fim. Eu disse que um amigo dizia que era o cheiro da macumba, né? É o cheiro da macumba. Eu não sei te dizer o que... Eu sinto cheiro de cor de vela, você acredita? É porque tem memória, né? Tem memória. O cheiro de cor de vela geralmente é daquela vela mais sem vergonha que tem, né? Que é o que tem o cheiro mais forte, é a vela mais sem vergonha, né? Que aquela parafina já vem misturada com um monte de coisa, a vela preta já é reciclagem das outras, né? Mas isso tem de criança, assim, quando a gente passa naquelas lojas de Umbanda, né? Lojas de artigos religiosos, porque aí também tem do candomblé, tem de outros. Eu sempre ouvia meus pais me chamando a atenção, não entra aí. Mas aquele cheiro... Sabe aquela coisa de desenho animado que o cheiro vai e te puxa? E você sabe que para criança o não faça é o maior indicativo daquilo que você vai querer, né? Dizem que Adão e Eva só comem a maçã porque Deus proibiu, né? Quando ele falou, aquele é o fruto proibido, é o que basta para você querer, né? E aí você só se torna humano, né? Porque se enquanto tá no paraíso não é humano, né? Só é humano quando começa a transgredir, né? E tem uma questão de exclamação, né? Deus fala, não coma. Aí a serpente dentro desses arquétipos fala, por que ele disse que não coma? Ele vem com a interrogação. Isso da infância pra gente, por quê? Né, gente, eu tenho uma outro tipo de vivência, né, de espiritual, e eu sempre me questionei, por quê? Por que não? Né? E eu acho que eu tenho um pouco essa história também, porque eu sou nordestino, né, eu sou cearense, eu sou neto de um que eles chamavam de galego, né? Aquela trupe holandesa que invadiu o Nordeste. Então, meu avô era loiro, dos olhos azuis. E ele, como diria minha mãe, se engraçou com a Índia. Uma Tremembé. Existem muitos Tremembés no Ceará, né? Que são esses índios, são essa nação indígena que resistiram, não foram adentrar o interior. Resistiram e moraram no litoral. Então é engraçado como a gente pensa em comunidades indígenas, a gente sempre pensa nessa comunidade vivendo no Rio, vivendo mais dentro do Pará, do Amazonas, de Manaus, ali dentro do coração do Brasil, mas esses não. Então os ritos dele é para o mar, né? É muito bonito isso. Então, e tem um corpo típico, tem uma mistura típica, então a gente fala até que conhece cearense pelo porte físico, é isso, né? Eu sou um brudo, como um Tremembé e essa coisa toda. E dessa junção não foi muito feliz pro meu avô, porque a família do meu avô proibiu. A família do meu avô era aqueles velhos donos de engenho que ficaram pobres, miseráveis. Então eles cresceram numa extrema miséria. Meu avô, desde criança, cresceu numa extrema miséria. Mas ainda tinha o soberbo. A gente somos os brancos e vocês são os pretos. E racismo. Meu avô, e reza a lenda que meu avô, quando se apaixonou pela essa moça, que é minha avó, deram de fugir com ela. E ele ficou 1 ano sem falar até trazer ela de volta. Eu acho até bonita essa história. Tem muitos pesares com meu avô, né? Explica. Deram de fugir com ela? Assim, sumiram com ela. Sumiram? A família dela sumiu com ela? A família do meu avô sumiu com ela. Falou, não, aqui você não pode morar, vai pra outra cidade. Né? Não se explicam exatamente, eu não sei exatamente como. Se tiraram ela à força, se expulsaram, né?
é um povoado, se chama Dourado, ele é distrito de Guaiúba, lá no Ceará. Aí meu avô ficou 1 ano sem falar, até trazer ela de volta. Ele ficou em estado catatônico ali, né? Minha família tem traços de problemas mentais e ele aderiu a isso. E quando trouxeram ele de volta, ele começou a falar. Então, eu não conheço a minha avó. Minha avó falece numa ida de São Paulo, né? Quando eles tentam fugir da pobreza de São Paulo pro Ceará. E família muito nessas condições é uma coisa complicada, que eles começam a não contar a história deles. Porque tudo para eles é vergonha, tudo para eles é um estado de miséria e a miséria leva a vergonha. Por quê? Porque também minha mãe cresceu na igreja católica e tem essa culpa. Então, com muito sacrifício, com muito ardor, eu consegui cavucar algumas histórias dos meus avós, né? E dentre eles, assim, o que sempre me encantava é que meu vô tinha no bolso, não importa em que situação, um portador de rapé. E eles enfiavam no nariz da gente. Não, vem cá. Enfiava rapé. E um dia minha mãe soltou uma coisa que é muito de mandingueira, que ela falava assim, que supositório que nada. Minha mãe me ensinou que prisão de ventre e criança a gente tem que passar a erva com salsinha. No furico. Falei assim, gente, isso é coisa muito de quem benze, quem mandinga, que não sei o quê, né? E aí... E pra mim tava explicado, existia algo que não fazia parte. E minha mãe muito relutante. E ela conta também que eu era... E isso ela não precisa contar, que eu lembro. Eu ia pra escola e eu adorava me vestir de branco. Camiseta branca, cueca branca, calça branca, meia branca. E minha mãe falava assim... Usava essa frase que eu achava sensacional, numa época onde tinha bastante terreiro de candomblé de umbanda na favela, onde a gente cresceu, que era assim, esse menino ou vai virar médico ou vai virar macumbeiro. Ela acertou, eu não virei médico. Mas eu conheci a umbanda muito já adulto, já com 28 anos, 29, né? Então, mas tudo isso me encantava. Minha mãe chamava benzedeiras em casa, que ela ainda conhecia, mas sempre com um olhar à distância e sempre com um olhar punitivo, né? Porque é isso, é o cara da macumba, é o cara que faz mandinga, é o cara que faz coisa má, porque tem que matar galinha e não sei o quê. Ainda misturando com muitas outras religiões de matriz africana. Mas quando eu entrei na Umbanda, minha mãe foi muito resistente. Eu já era grande, já não morava mais com ela. Mas ela foi muito resistente, porque eu nunca escondi nada. Eu estou frequentando a Umbanda. Mas a briga com ela falou assim, eu sabia que você ia virar isso um dia. É engraçado, né? Ela não brigou, por que, meu filho? Não, eu sabia. Logo você. Então... Essa coisa da espiritualidade foi algo que sempre me encantou, sempre me trouxe. Eu frequentei a igreja evangélica, eu frequentei a igreja... Assim, tudo por causa dos meus pais, né? E em alguns lugares eu era convidado a não vir até parar de perguntar por quê. Por quê? Por quê? Onde a gente estava antes de morrer? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Aí, e é engraçado que um dos primeiros terreiros de Umbanda, eu também me afastei quando eles também não me deixavam perguntar por quê. Ah, é? É, porque... Mas você perguntava por quê no terreiro para as pessoas encarnadas ou para as entidades? Para as entidades. E as entidades não respondem já, não? Ah... Então adora responder. Não, eu... Então, mas a gente entrava naquele... Assim, novamente, julgando, assim. Eu entrava naqueles terreiros que eles puniam também as entidades, que segregavam tanto as entidades, que a entidade tem que falar que tudo é um mistério. Ah. E a ideia do mistério, para mim, é algo que eu fico... Assim, pode me dizer, pode tentar me explicar e eu posso não compreender. Isso, tudo bem. Mas falar para mim que não adianta me explicar, é um mistério... Aí eu falei, eu tenho vontade de falar. Aí eu falo pra entidade, então você não sabe. Você tá com medo de falar que não sabe. Eu já falei isso pra entidade. Falou? Falei, no começo eu falei. Você tá com medo de falar que não sabe. É feio, traz alguém. Manda trazer alguém aqui que sabe. Nossa, que absurdo que eu fazia. Mas aí eu conheci um terreiro que não me dava resposta, mas fazia eu pensar.
e fazer eu calcular minhas perguntas. Isso eu achei bacana também, né? Porque também não pode ser gratuito como se fosse um enfrentamento. Então, as perguntas do porquê foram respondidas e elas me mostraram um novo cálculo das perguntas, né? Por que vocês vêm? Ao invés disso, como que é vir para vocês? Qual é a sensação de olhar para cá, novamente? Quando os problemas de vocês parecem, como nos problemas nossos, parece ter um outro cálculo que para vocês em outra existência é tão menor. Então, virou outras questões. Eu achei isso legal, esse terreiro. Porque a gente sabe também, assim, que mesmo em religiões com seus dogmas fechadinhos, igrejas evangélicas, igrejas católicas, o budismo, o espiritismo, né? Mesmo disso, cada lugar difere. Você vai encontrar um padre diferente de outro, né? Eu já encontrei padres que falavam... a gente tem exemplos, né? O padre Lancelotti que defende a trans moradora, entende a necessidade do trans em ainda usar absorvente e fala isso abertamente, sem julgar, como aquele padre que pode vir e fazer um julgamento. A gente sabe que o ser humano está ali habitando. Mas... E como qualquer terreiro, né? A gente sabe que o terreiro o terreiro, de uma certa forma, é habitado por pessoas e cada um vai ter o seu lado. Mas eu descobri que a Umbanda, para mim, de uma certa forma, quando eu adentrei a religião, ela tem o quê do conhecimento. Então, eu não sou o mesmo umbandista de 12 anos atrás, porque eu me enchi de conhecimento, né? Eu me olho para trás e me encho de conhecimento. E hoje eu sou um questionador no meu próprio terreiro. Que bom que eles recebem isso, né? Eu acho isso muito prazeroso. Porque a gente não é o mesmo. Então, de uma certa forma, eu ainda vou em terreiro e faço muitas perguntas. E agora sou respondido. Ainda assim, a vida é mistério também, né? Também. Não é apenas mistério, né? Nem tudo é mistério. Mas é mistério também, né? Eu aprendi uma coisa muito interessante, assim, com o Sultão, né? Ele diz, quando uma consciência se expande, não é que você encontra as respostas para essas perguntas. As perguntas deixam de fazer sentido, né? Pô. Já não faz mais sentido fazer aquelas perguntas quando a sua consciência se expande, né? Então você não encontra a resposta, você simplesmente deixa de fazer perguntas, né? É como essa pergunta, por que vocês vêm aqui, né? Então, tem muitas respostas para essa pergunta, né? Porque tem a resposta porque a gente quer evoluir, porque a gente precisa trabalhar, porque somos os trabalhadores do astral, porque somos os soldados do espaço, porque somos os guerreiros da Aruanda, porque nós amamos vocês, velho, tem que ter um porquê, né? Então, às vezes as coisas não tem muito um porquê, né? É quase porque sim, né? É legal a gente até falar um pouco, o Sultão é essa entidade que caminha, né, contigo. É um mestre na minha vida e é um mestre espiritual, né? Ele incorpora em mim, né? Nesse corpo aqui, né? Ele ganha corporeidade, fala pela minha boca, olha pelos meus olhos, ouve pelo meu ouvido, né? E ainda fala comigo mesmo, né? A orelha mais perto da boca que ele fala é a minha mesmo, né? Que bom. Eu tenho uma ligação muito forte com o Caveira. Eu gosto muito desse contato, porque eu me vejo muito isso. Assim, o Caveira tem até um momento que também fizeram esse questionamento. E o Caveira também é a entidade que incorpora em você, né? Que incorpora em mim. Esse podcast acho que vai ser uma gira, né, Vai ser uma gira. Daqui a pouco a gente abre aqui os trabalhos. Acho que a gente pode entrevistar o Caveira, entrevistar o Sultão. E o Caveira um dia perguntaram para ele, achei tão engraçado, perguntaram isso. Por que você vem aqui? Aí ele falou, porque vocês me chamaram. Agora que eu tô aqui, eu preciso dizer por que você veio aqui. Não, vim aqui para ver vocês. Olha que engraçado, eu também sabia que você ia estar aqui hoje. E a conversa gerou num todo
que naquele dia, naquele atendimento, e eu tava ali incorporado, delirando com essa conversa, porque foi uma assistência muito, muito perspicaz, muito inteligente e tal, no que ela tava atrás. E aí chegou nessa definição que eu achei tão bacana, tão significativa. Assim, eu não tenho vindo de lugar nenhum, eu tava aqui. E você também tava aqui. Então, quando a gente parar com esse conflito de planos, a gente vai perceber que tá todo mundo junto, assim, né? E aí eu achei isso tão significativo para mim, porque me vale muito dessa espiritualidade também e dessas questões espirituais que a gente quer trazer aqui no podcast, debater com os convidados e tudo mais, ou de vivências de vida, né? Porque não é um podcast exatamente para falar só sobre espiritualidade. A gente adoraria trazer uma pessoa sobre vivências de vida que nem tem essa questão religiosa, né? Vamos falar da religião, da religiosidade, né? Quando a gente começar a parar de se debater, os planos todos podem se conversar, né? E eu espero que seja isso aqui pra gente também, né? Com os convidados da gente. Quando a gente parar de se debater, né? Com a gente mesmo, Com né? a gente mesmo. Mas você tava falando, eu tava pensando, eu sempre fico pensando nas respostas que o Sultão dá, né? Uhum. E as pessoas falam muito dos espíritos, né? Que nesse meio espiritual, assim, tem muito aquele negócio que os espíritos não é babá, né? Não é babá, não. Esses guias não é só babá pra ficar o tempo inteiro você chamando, o tempo inteiro atrás de você. Aí uma vez o Sultão falou que ele gostaria de vir todo dia. Se pudesse, ele viria todo dia. E aí fica aquele... Não tem mais o que fazer, né? Você acha que esses espíritos aí não tem mais o que fazer, não? E aí eu tava com essa pergunta na minha cabeça, né? Se não tem mais o que fazer, né? Não tem nada melhor pra fazer. E aí ele respondeu que não. 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 Não tem mais o que fazer? Não. Não tem nada melhor pra fazer? Não. Aí ele falou que não tinha nada melhor pra fazer, não tinha mais nada pra... E falou assim... essa vida de vocês aqui... que você acha que é uma longo, né? Você vai contando aí os dias, os meses, os anos, as décadas, você vai contando. A tua vida inteira não passa de um sonho. Você dormiu e sonhou que viveu uma vida inteira. Aí quando você acordar, foi só um sonho. Isso é a sua vida. Então eu tô aqui apenas zelando enquanto você dorme. E isso é muito rápido, porque eu não tenho corpo. Então eu não estou preso ao tempo e ao espaço. Por isso você pode me chamar a hora que quiser e eu não venho de lugar nenhum. Eu simplesmente estou. E aí ele e a Maria Preta também, eles dizem que acham muito curioso até... essa ideia de que aqueles que não têm corpo viverem em um lugar exatamente igual, a gente vive aqui, né? Já que nós estamos sujeitos à matéria, né? Ao tempo e ao espaço e ao envelhecimento e à morte. Mas a gente precisa de uma segurança para depois da morte, que é acreditar que continua tudo igual, né? Então é uma ilusão. A gente vive no mundo da ilusão e a gente precisa crer que aqueles que romperam essa barreira ainda estão na mesma ilusão para encontrar segurança em meio a tudo isso, para sobreviver, né? Então como é que a gente sobrevive nesse mundo achando que abriu comunicação com a realidade, com a verdade, mas a gente precisa que eles transitem a nossa mentira, a nossa ilusão para se sentir seguro, né? É igual ficar perguntando para uma entidade onde você mora, quem você foi, como é que foi sua outra vida, sua encarnação, que tipo de referência a gente quer do outro mundo, né? Existe essa questão da mortalidade, é a questão que se levam para todas as entidades, né? Eu acho. Porque eles sempre estão se perguntando sobre tempo, né? O tempo perguntou pro tempo quanto tempo tem. Eu concordo extremamente com você. E
E o mais impressionante quando você falou agora, essa coisa assim de a gente sempre tentar codificar o outro plano como uma realidade muito parecida com a nossa, né? E algo que sempre me bateu assim dentro de mim, que foi pela limitação de imaginação, de espaço que a gente tem, né? Isso é muito comum. Você chega para uma criança de 6 anos que acabou de vir do zoológico, pede para ela criar um bicho, ela vai criar com os elementos que ela viu do zoológico, dos bichos, vai fazer essa amalgama, né? Amálgama. Obrigada. de elementos ali. E a gente também faz essa visão, né? Até quando saiu aquele filme O Nosso Lar lá do Chico Xavier, né? Baseado nos relatos do André Luiz, né? André Luiz. Eu achei muito engraçado que eles fizeram o plano espiritual igualzinho o Metrópolis do Fritz Lang. É igual, só é mais branco. Então eu falei assim, gente, os caras não tem nem mais onde imaginar. Eles foram buscar referência no filme de 1900 e lá vai bolinha. É igualzinho. As naves, a arquitetura sempre apontado em triangular pro céu e um muro, né? Eu nunca imaginei que o plano espiritual precisaria de muro. Eu fico um pouco meio cercado. Mas, enfim, eu acho que é a nossa limitação mortal e de tempo e de realidade que a gente tem aqui. Aí quando você fala exatamente dessa coisa do sultão, que ele não tem nada melhor para fazer, é porque o tempo para ele também não está lá, né? Como para a gente está, como para a gente calcula estar, né? E eu acho que essa codificação para mim ainda é muito... Aí que está o mistério. Para mim ainda é muito difícil calcular dentro da minha mortalidade, né? É muito difícil eu sair dentro do plano que daqui a pouco eu vou ter sono, eu vou tentar dormir 8 horas na noite, tentar acordar. E aí eu não consigo realmente me calcar numa única definição, mesmo sendo da Umbanda, mesmo tendo um terreiro de Umbanda. Porque ali também é limitado dentro das experiências que a gente pode ter sobre a espiritualidade. Para mim, ali também é limitado, porque ali está limitado ao espaço e o tempo. A hora que começa, gira, a hora que termina, gira, a hora que eu tenho meus contatos. Não vou desistir do terreiro tão cedo, ainda não é essa minha fase, nem estou... Mas é engraçado que ainda assim, quando a gente fala de encontro espiritual, a gente ainda está limitado a um lugar físico, espacial e a uma relação temporal, né? É porque esse não é um encontro espiritual, esse é um encontro religioso. Quando ele for realmente espiritual, ele não terá mais limites, nem de tempo, nem de espaço, né? O encontro realmente espiritual, ele não depende de doutrina, nem de religião e não está segmentado. Quando ele for essencialmente espiritual, então ele não vai ser algo que pertence à Umbanda, né? Ele pode passar por ela, porque o que é espiritual passa por todas as religiões, né? Porque tem muitas religiões, mas uma única espiritualidade. Então, esse encontro que é também espiritual, ele é mais religioso do que espiritual. E religioso quer dizer o que desse encontro compõe um conjunto de normas, de regras, de doutrina, de liturgia, de estrutura, né? Então, aquilo depende de toda aquela estrutura religiosa para acontecer, né? Agora, quando ele for estritamente espiritual, é aquilo que faz parte de quem você é, né? Da tua essência, né? Que está ali também, mas que não depende daquilo, né? Não depende de nenhuma estrutura, de nenhuma regra, né? Então é maior, né? É maior do que a religião, né? Porque o caveira pode vir ali naquele terreiro, mas ele pode vir em qualquer outro terreiro. Ele pode vir na Umbanda, mas ele pode vir na Jurema, na Encantaria, no Tambor de Mina, no Candomblé, no Centro Espírita. Agora, então, ele não... Na verdade, ele não vem para Umbanda, Jurema, Encantaria. Ele vem para você. Então ele não vem na Umbanda, ele vem no Cleiton, né? Então quando for só você e ele, aí é espiritual, né?
Isso é incrível, porque eu fico imaginando quando o ser humano, de uma certa forma, algumas pessoas ainda vivem assim, né? Ainda bem, né? Mas quando o ser humano não tinha a religião dentro da sua formação, né? Porque para mim religião é uma coisa extremamente criada, uma coisa social e nossa questão histórica social também é uma questão bem europeia. Quando não havia apenas a sua comunidade, a sua tribo, né? Aí não há nenhum termo pejorativo, é uma vivência de povos dentro das suas tribos e um pouco meio nômade, vivendo da caça, da pesca, da agricultura local. E você só tinha uma relação de tempo em relação ao corpo do outro, né? Por que não no próprio corpo? Porque era o corpo do outro que significava que os meus pais estão velhos, o meu irmão mais velho está mais velho que eu, essa criança que acabou de nascer, que é meu filho, tem crescido, então tem uma relação de tempo em relação ao corpo do outro. Mas eu não tenho mais nenhum espaço físico que me prenda dentro de uma religião, dentro de dogmas, ritos e não sei mais. Não que não havia ritos. Mas nesse momento a espiritualidade é muito fluida, né? Eu penso assim. Então conversar com os espíritos devia ser algo muito corriqueiro, que não precisava de algo local e tempo, né? Porque essa é uma criação ocidental, né? De criar qual é o ambiente sagrado e qual é o ambiente profano, né? Uhum. Então, você começa a fazer uma separatividade, né? A gente tem uma separatividade entre nós, uma separatividade entre o que é natural, o que é divino, o que é sagrado, e também esse segregacionismo, né? De segregar, né? Então, nesse lugar pode, porque é sagrado. Não, naquele não pode, que é profano. E aí chega uma hora que só pode o sagrado mais sagrado, que é o templo, né? Qualquer fora dali já não serve mais, porque é um profano. E aí profano é muito perigoso, né? E pode ir para aquele lugar do espiritismo, né? Muito meio de espíritos, num lugar que não é o mais adequado e tal. Então essa criação de sagrado e profano é uma criação ocidental, né? E aí tudo que é do seu dia a dia deixa de ser sagrado, que a gente está falando do Tantra, né? O Tantra é que não tem nada a ver com o sexo, né? Ou tem também quando você entende que o sexo faz parte da vida e toda a vida é sagrada. Então, nos povos originários de todas as culturas, a gente vai entender que tudo é sagrado, porque o sagrado ele vem de dentro de você, do corpo, né? É o que o corpo dá, né? O corpo dá o que é sagrado. Se a gente não tivesse nenhuma cultura, nenhuma instrução, nenhuma orientação, nada, ainda assim haveria algo de sagrado que pode se manifestar a partir de quem você é, né? O Roger Bastide chama isso de sagrado selvagem, né? E é um tipo de espiritualidade, o que eu chamo de espiritualidade visceral, aquilo que simplesmente é. Então, porque isto que é sagrado num templo, mas é profano no churrasco, né? Que a grande discussão é como é que pode isso acontecer num churrasco, só pode ser uma mistificação. Mas eu não estava lá, as pessoas me perguntam muito isso. Foi num churrasco e uma pessoa incorporou uma entidade. O que você acha disso? Eu não acho nada porque eu não estava lá, né? Então... Ninguém me convidou, inclusive. Ninguém me convidou. Eu queria deixar bem claro que ninguém me convidou para esse churrasco. Eu teria que estar lá. Agora, mas a pergunta não é essa. A pergunta é como é que pode algo sagrado acontecer num lugar profano? Então, quem diz que aquele lugar é profano é uma questão cultural. E aí, quando você pega uma técnica tão ancestral quanto a incorporação, ela é uma tecnologia da alma, uma tecnologia do espírito tão antiga quanto o Homo sapiens. Quando surge o Homo sapiens nas culturas mais primitivas, no sentido de primeiras, já há as técnicas arcaicas do êxtase, como diz o Mircea Eliade, a incorporação já está lá, a doutrinária, a religiosa, porque não existia ainda esse sistema todo de crenças e de doutrinas. Aí quando você pega algo tão ancestral, tão humano, tão transcendente, tão seu, e você diminui isso ao ponto de ter que caber dentro de uma doutrina e só pode acontecer no lugar que alguém diz que lá é sagrado e todo o resto não é, então você tem
É quase como profanar o sagrado, né? E sacralizar o profano. Como é que a gente rompe tudo isso, né? E aí, como é que você encaixa Exu, se Exu está transgredindo o tempo inteiro, ele está profanando o sagrado e sacralizando o profano, porque não há limitações, não há barreiras. Então é como você querer que o oceano caiba dentro do rio, né? Diminuir ele, né? A experiência é o oceano, mas a gente insiste em ser rio. Uou! Bacana, Lê. Eu tô muito feliz, eu quero dizer bem claro. Se deixar eu e o Ale aqui, a gente faz um podcast de 11 horas, a gente bate o recorde do Bora, Pirula, recorde. que também tá aqui nos estúdios da TocaCast. Eu queria, assim, dizer que a gente tá iniciando falar que temporada, né? A gente falou tanto de tempo e falar que temporada é ir contra a gente mesmo, né? A gente tá iniciando essa experiência, né? Esse relacionamento, né? Para onde leva, né? A gente só tá aqui porque a gente se relaciona, né, Cleito? Porque a gente tem um relacionamento, né? A gente não tem nenhuma proposta comercial, a gente não tem nenhuma intenção de interesses um pelo outro que não seja simplesmente aquilo que é gratuito, né? Então a gente está aqui pela beleza de estar junto, pela alegria de estar junto, né? Porque eu te amo. Querido, eu também te amo. Porque eu adoro conversar com você, né? Eu adoro conversar com você. Eu falei, então é só filmar, porque eu conversar com você já é ótimo, já deve ser fácil fazer um podcast com você. E se você acha que a gente faz isso somente nas câmeras, você está bem enganado. Quando eu vou na casa do Comino, eu tento, inclusive, de uma certa forma, toda vez que eu vou visitar o Comino, marcar mais cedo, porque eu sei que a coisa vai até tarde, né? No espaço do Comino, no espaço cultural do Comino, na nova casa que eu preciso visitá-lo, né? Bora, vamos lá, tô esperando. Tirando essa correria, porque o tempo dentro da relação humana tá me tirando esse tempo. Mas toda vez que eu vejo o Comino, a gente tem essa troca. E acho que foi essa troca que impulsionou a gente... Porque não só a nossa troca, minha e do Alexandre, acho que tem uma coisa bem bacana que a gente sempre conta. Conheci uma pessoa, conversei com alguém, quero que você conheça, né? Eu acho que tem muito essa frase entre a gente. Pô, precisava te apresentar, irmão. Te apresentar tá? uma pessoa. Então, vamos, já que a gente montou estúdios aqui, então vamos trazer essas pessoas aqui e vamos conversar com essas pessoas aqui, vamos prolongar essas pessoas aqui. O meu medo realmente vai ser o infinito e o além, porque a gente fala. Já é, né? Então, toda vez que a gente se encontra, já é um podcast, né? Já. É isso, estamos oficializando. Eu fiquei pensando aqui as várias pessoas que eu te apresentei, que você me apresentou, que a gente conhece, e é isso mesmo, a nossa vida já é um podcast. Então, muita gratidão. E eu que agradeço. Por essa oportunidade aqui. Eu quero agradecer também ao Fábio Uehara, que está aqui na produção, que está aqui junto com a gente e que já faz parte já dessa amizade, dessa amorosidade, desse encanto, né? Eu acredito que existe quando a gente fala de Atotô, então a gente está falando de algo maior que a gente, que encanta a nossa vida, né? De alguma maneira o Fábio foi tocado por esse encantamento também, né? Então acreditar e entender que somos encantadores, né, de gente, encantadores de mundo, quando a gente entende que o nosso mundo já é algo encantado, né? Encantado. Porque eu também, eu tenho uma coisa que eu gosto até de contar no terreiro lá, quando eles falam que eles têm essa coisa de dar parabéns, tomara que você tenha poucas reencarnações. Eu falei assim, olha, eu sinto muito, eu acho que eu terei algumas, então eu espero a gente cuidar muito bem desse lugar, né? Porque essa coisa de falar que a Terra é um lugar só de passagem, né? É um lugar de expiação, né, irmão? De expiação. Eu imagino um monte de voyeur fazendo o Big Brother da vida da gente. Não é um lugar de estadia, é um lugar que a gente se encontra, né? Se a gente fala o que vale a experiência para um pós-vida,
das pessoas que nos somaram dentro da nossa existência. Então a gente tem que cuidar daqui, cuidar das pessoas que a gente ama. Para quê? Para que a gente dê oportunidade para que outros venham, né? E o podcast tem isso, assim. A gente quer dar oportunidade que as pessoas venham, né? E troque esse contato com a gente. Da mesma forma que eu quero cuidar desse planeta, assim. Eu sozinho, lógico que não, né? Isso é apenas um lado romântico meu. Mas para quê? Para que a gente entenda que esses encontros são necessários, porque a espiritualidade ainda muito é contido pelo tempo e espaço do outro, assim. A Terra como expiação já dá outro podcast, né, irmão? Já é outro tema aí, né? A gente vai trazer muitos aqui. Nossa, a gente já estamos a 50 minutos no ar, acho que agora já deu 60 minutos no ar. Isso é um sinal para fechar, é um sinal para a gente já ir concluindo assim. Uhum. Então vamos deixar esse tema no ar aí, porque afinal a Terra é um lugar de expiação. Da onde vem a ideia que a Terra é um lugar de expiação? É ou não é? Então existe uma criação intelectual. Eu deixo no ar aí pro próximo podcast. Sim. Já tem um tema aí. Por que a Terra é lugar de expiação? Sim, e se você é uma pessoa que acha que pode trazer essa resposta, vai comentando aí com a gente também. Gratidão. Gratidão e muito obrigado, Alê. A Totô. A Totô, meu amigo. A Totô. E até mais, pessoal. Fechou.